Bem, nós estamos numa série nova de mensagens. O amor chegou. Esta série tem como objetivo apresentar a perspectiva de compaixão pelo olhar de Jesus. É uma série temática, não é uma série expositiva, como foi no livro de Gálatas. É uma série temática. E a ênfase é a compaixão. Nós queremos mostrar pelo olhar de Jesus como podemos crescer em compaixão. Esse é o nosso objetivo nessa série. E hoje eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês, convidando você a abrir a sua Bíblia, o texto bíblico lá em Mateus capítulo 6. E eu quero ler com você o versículo 22 e o versículo 23. Um texto bem conhecido. E eu quero ler com vocês esses dois versículos do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. A versão que eu tenho em minhas mãos é Almeida século 21. Todo ano a gente escolhe uma versão para ler durante o ano inteiro com a igreja. Esse ano, Almeida século 21 foi a escolhida. E o texto bíblico diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele vai fazer uma declaração. Essa declaração está logo no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. A lâmpada da alma são os olhos. Aquele que ilumina a nossa alma, são os olhos. Essa é a declaração que Jesus Cristo faz. Depois ele vai fazer duas advertências. E as advertências são: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. E por último, ele vai chegar a uma conclusão. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Na manhã de hoje, antes de continuar com o texto bíblico, eu quero fazer uma proposta a você. Temos vivido um processo discipular na igreja, plantando uma cultura há quase 2 anos. Alguns líderes têm caminhado para que, a partir do ano que vem, nós possamos lançar pequenos grupos para toda a igreja. E algo que nós vivemos semanalmente na nossa cultura de discipulado é olharmos para a nossa semana e identificarmos um ponto alto. Então eu quero provocar você, antes de continuar expondo o texto bíblico, a pensar nisso. Qual foi o ponto alto da sua semana? Qual foi o ponto alto da sua semana? E você vai fazer o seguinte: você vai pegar alguém que você conhece aí, para eu não constranger você. Você vai olhar para a sua direita, para a sua esquerda e vai dizer para ele: meu ponto alto essa semana foi... Pode começar. Qual foi o seu ponto alto da semana? Diga aí para quem está à sua direita, à sua esquerda. Se você não sabe o nome dele, o nome dela, pergunte o nome dele, pergunte o nome dela. E diga para ele, diga para ela: qual foi o ponto alto da semana? Qual foi o seu ponto alto essa semana? E durante esse processo discipular eu tenho aprendido que, às vezes, é tão difícil, a gente identificar um ponto alto na semana. Às vezes é tão difícil nós termos um olhar para aquilo que Deus tem feito na semana, para as bênçãos que Deus tem nos dado, para as coisas boas que nos têm acontecido. Às vezes é tão difícil a gente identificar um ponto alto, e é isso que nós queremos conversar na manhã de hoje. Como tem sido o seu olhar em relação à vida? Você tem olhos bons ou olhos maus? E quando eu comecei a estudar esse texto, uma das coisas que eu relembrei é que eu pensava que os meus olhos eram resultado daquilo que estava no meu coração. Se o meu coração estiver contaminado, eu vou ter olhos maus. Se o meu coração estiver puro, eu vou ter olhos bons. E eu achava que
o que eu via era uma expressão do que o meu coração pedia para que eu visse. Mas aí eu fui olhar de maneira atenta a esse texto e, curiosamente, Jesus vai na contramão desta minha compreensão inicial. E parece-me que ele vai fortalecer um dito popular muito comum aqui na nossa nação. Vocês já se lembram desse ditado comum? O que os olhos não veem, o coração? É exatamente isso que Jesus está falando nesse texto. Quando o texto bíblico diz, a candeia do corpo são os olhos, ele está dizendo, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que ilumina o nosso coração são os olhos. O que ilumina a nossa alma são os olhos. E é interessante nós pensarmos isso, porque daí eu comecei também a ter uma crise e pensar, o texto bíblico ele é incoerente. E aí me veio na mente aquele texto bíblico que fala, quando Jesus está defendendo o sábado, e quando Jesus está defendendo o sábado, ele vai usar aquela expressão, quando Davi comeu do pão da propiciação, como eu já disse, e ele vai falar a respeito disso, e aí ele vai entrar no assunto alimentar, e ele vai dizer, porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que contamina não é o que nós comemos, mas é o que nós falamos. E eu falei, aí há uma contradição, porque se os meus olhos são guiados pelo que está no meu coração, e não por aquilo que eu vejo, então não é o que entra, mas é aquilo que sai, eu percebi que na verdade é um complemento. Jesus está complementando. E aí, para poder fechar esse tema no meu coração, e eu poder falar aqui com tranquilidade, sabendo que eu entendi de fato o que Jesus está querendo nos ensinar, veio aquele texto que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, quando Jesus diz o seguinte, a nossa boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca fala do que o coração está cheio. E aí eu perguntei, mas o que enche o nosso coração? Se a minha boca fala do que o coração está cheio, o que enche o meu coração? O que alimenta o meu coração? E aí Jesus respondeu a minha pergunta. Meu filho, está aí. A candeia do corpo são os olhos. Então o que alimenta o seu coração? Seus olhos. Seus olhos é que alimenta o seu coração. Não ao contrário, não é o seu coração que leva você a olhar. É o que você olha que alimenta o seu coração. E aí, para que eu possa então ter uma compreensão que traduza isso de maneira mais fácil ainda para você, eu pensei no processo fabril. Eu pensei no processo fabril. Jesus está nos apresentando um processo fabril. Então, os nossos olhos é como se fosse a matéria-prima. Os nossos olhos é o fornecedor. Os nossos olhos fornecem a matéria-prima, que fica alojada onde? Onde é o estoque da matéria-prima que os nossos olhos fornecem? O coração. O coração é o estoque, é onde fica armazenado, é onde fica guardado. Toda a matéria-prima que o fornecedor chamado olho fornece. E ali no coração ele pode produzir. Ele vai produzir ou algo bom, ou ele vai produzir ou algo mal. E onde é o centro de distribuição dessa mercadoria? Quem é o centro? Onde está o CD desta fábrica? A minha boca. A minha boca é o centro de distribuição do produto que é produzido no coração, que recebe a matéria-prima dos olhos. Vocês conseguiram entender isso? Ficou claro para nós? Por isso, Deus vai dizer, cuidado com o que vocês estão olhando. Vocês têm olhos bons ou vocês têm olhos maus? E aí eu fico pensando então que nesse processo fabril, se os meus olhos forem maus, eu vou fornecer inveja para o meu coração. É a matéria-prima. Este coração vai produzir cobiça. E o CD, o centro de distribuição, vai entregar maledicência, murmuração. Então, da onde vem a murmuração?
vem do coração, que produziu cobiça. Mas por que esse coração produziu cobiça? Porque os olhos entregaram inveja. Isso são olhos maus. Mas, e se os meus olhos forem um fornecedor que me entrega a bondade de Deus? Vamos pensar, os meus olhos estão fornecendo para esta fábrica chamada coração bondade. O que esta fábrica vai produzir? Gratidão. E o que o centro de distribuição vai entregar? Inspiração, alegria, vai entregar a motivação, porque produziu gratidão diante do fornecimento dos olhos, que é a bondade de Deus. Por isso o texto bíblico vai dizer, a candeia do corpo são os olhos. E quando nós pensamos nisto, o texto bíblico vai dizer que nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Todos nós somos resultados daquilo que contemplamos. Tudo que eu contemplo, isso me molda. Por isso, os olhos moldam o nosso coração. E não é o nosso coração que molda os olhos, são os nossos olhos que moldam o coração. E por isso o texto bíblico vai dizer que você tem a tendência de se tornar aquilo que você adora. Você tem a tendência de se tornar aquilo que você adora. Você tem a tendência de se tornar aquilo que você contempla. Se os teus olhos não estiverem fixos na pessoa de Jesus, Ele não for a sua total contemplação, Ele não for a sua total adoração, você nunca vai se tornar como Cristo. Você nunca vai se parecer como Cristo. Por isso, quando nós olhamos para essas expressões, eu comecei a pensar em como Jesus manifesta a sua misericórdia ou a sua compaixão. E Ele sempre manifesta a sua compaixão a partir daquilo que Ele olha. Por isso, na maioria das vezes, antes de Jesus realizar um milagre, Ele vai dizer, o texto bíblico vai dizer, e vendo, movido de compaixão, atuou. Então, se os olhos são a janela da alma, quando você ver pela janela de Jesus, você vai encontrar pessoas dentro dele. Você vai encontrar pessoas. E quando nós então pensamos em tudo isso, eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos bíblicos de olhos bons e olhos maus, para que isso possa ficar muito claro no seu coração. Vocês se lembram da história que está em Lucas capítulo 10? A história então do samaritano, que no caminho em que ele passava, ele viu um homem ferido. Quando ele para ver o homem ferido, ali ele está expressando olhos bons ou olhos maus? Olhos bons. É a maneira como Jesus faz, é a maneira como Jesus vê, é a maneira como Jesus expressa a sua compaixão. Ele nos vê, Ele nos nota, Ele para a sua agenda para cuidar da minha necessidade, Ele para a sua agenda para dar atenção, porque muitas vezes nós não conseguimos ter olhos bons para alguém que está com uma necessidade no nosso caminho, porque implica em mudança de agenda, porque implica em investimento financeiro, porque implica em investimento de tempo. Foi o que aquele samaritano fez. Ele parou, ele viu a dor, ele colocou aquele homem nos ombros, ele carregou até um lugar, uma hospedaria, colocou aquele homem na hospedaria, pagou pela hospedagem dele. Demanda tempo, demanda recursos, demanda então decisões. Isso é olhos bons. Mas vamos pensar num exemplo de olhos maus. Você se lembra da história que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5? A história de Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Porque ele tinha olhos maus. Ele invejou o irmão. Ele invejou o irmão e ali então com seus olhos maus, ele produziu o mal. Mas eu fico pensando, por exemplo, em Barnabé. Vocês conhecem a história de Barnabé? Lembram da história de Barnabé? Barnabé foi o homem que lutou
pela integridade, ou para que as pessoas pudessem aceitar, por exemplo, Paulo, que perseguia a igreja, que aterrorizava a igreja, que foi chamado, por Deus. E ali então Ananias tem uma visão de Deus e diz: você vai conversar com Paulo. E Ananias ficou apavorado, porque como eu vou conversar com Paulo se ele tem perseguido a igreja e matado os cristãos? Quem vai pegar na mão de Paulo e introduzir ele no meio da igreja é Barnabé. Mas olha que interessante, quando Paulo rejeita João Marcos numa das viagens missionárias, porque João Marcos estava fraquejando, ficou desanimado, ficou assustado, ficou preocupado. E Paulo então diz: eu não quero mais saber deste menino imaturo comigo. Quem vai pegar João Marcos pelas mãos, vai discipular, vai cuidar, vai encorajar, vai incentivar este homem chamado Barnabé. Barnabé tinha olhos bons. Ele via o melhor na pessoa, ele via o potencial da pessoa, ele via então a possibilidade de inspirar pessoas, de encorajar pessoas. Como você tem olhado as pessoas com quem você convive? O melhor delas ou o pior delas? Quem tem olhos bons vê o melhor, vê possibilidades, vê oportunidades, vê então a possibilidade de crescimento. Mas Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, lá no texto bíblico de 2 Samuel capítulo 11, o texto bíblico diz que Davi viu uma mulher. E ali Davi, ele cobiçou aquela mulher. E aí Davi, ele se deitou com aquela mulher. E depois, para tentar dar um jeitinho na história, matou o marido daquela mulher. Olhos maus. Davi tinha olhos maus. É o olho da cobiça. Quando eu olho, por exemplo, para Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 7. Você pode ler até comigo aí. Está na sua página, você está com a Bíblia aberta aí. Mateus capítulo 7. Leia o versículo 3. Porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Olhos maus são os olhos da crítica. A gente sempre acha que as coisas têm que ser do meu jeito, da minha hora, no meu tempo, que eu sei o que fazer, eu tenho a melhor forma de fazer, né? Olhos maus têm a tendência de dizer assim: eu não acredito, como ele pode fazer daquele jeito? Como ele não viu que ia dar errado? Se eu estivesse no lugar dele, isso jamais aconteceria. Por isso você não está no lugar dele. Por isso você está no seu lugar e alguém está dizendo a mesma coisa para você. Se eu estivesse no lugar dele, eu não faria o que ele fez. A crítica é uma expressão de olhos maus. Porque o centro de distribuição está entregando crítica. Porque talvez o fornecedor esteja entregando inveja. E aí, a fábrica está produzindo cobiça. Onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Exatamente por que ele fala isso? Porque logo em seguida ele diz: a candeia do corpo são os teus olhos. Porque se o dinheiro para você for simplesmente um fim,
os seus olhos serão maus, porque esta atitude de fazer com que o dinheiro seja um fim, vai produzir no seu coração avareza. Então, eu tenho um olhar, ele entrega a matéria-prima, entrega o dinheiro como um fim em si mesmo. Aí eu vou amontoar. O texto bíblico não está falando, ele não é contra sermos preventivos, ele não é contra nós nos prepararmos para a velhice, nos prepararmos para o futuro. Ele não é contra nós termos uma aplicação, uma poupança. Mas quando ele fala assim, não ajunteis, ele está falando de uma atitude onde nós deixamos de abençoar a vida de outros, porque egoisticamente nos preocupamos em no futuro não ter nada. Mas ele também não está falando sobre sermos esbanjadores. Não, um equilíbrio sadio. Mas se os meus olhos têm no dinheiro um fim em si mesmo, eu vou produzir no meu coração apego. E aí o meu centro de distribuição vai entregar a avareza. Por isso ele vai dizer que a avareza é a maneira de olhos maus se manifestarem. Na avareza não há a possibilidade de praticar compaixão. Na cobiça, na inveja, na crítica, não há a possibilidade de praticar compaixão. Por isso aquele homem, o samaritano, que encontrou o ferido, ou o samaritano que estava ferido, ele precisa abrir mão de tudo isso, de inveja, de cobiça, de crítica, de avareza. Mas eu quero dar um último exemplo de olhos maus. Está lá no texto de Números capítulo 13. Os espias são enviados para olhar a terra prometida. E como que eles voltam? Cheio de incredulidade. A terra é muito difícil. Tem gigante lá. Nós vamos ser destraçados. Mas tem mana leite, mana mel, sim, mana leite, mana mel, mas tem os gigantes. Mas Deus não nos disse que nós deveríamos habitar uma terra que mana leite e mel? Sim, mas tem os gigantes. Mas se Deus nos disse que esta seria a terra que deveríamos habitar, Ele já nos entregou essa terra, mas tem gigantes. Os olhos maus estão sempre alimentando a sua incredulidade. Havia uma promessa, havia uma direção segura da parte de Deus, havia uma entrega segura da parte de Deus, mas nós estamos alimentando a incredulidade. Isso são olhos maus. Talvez na manhã de hoje, para que eu possa de fato estar fazendo a transposição de como eu posso vencer os meus olhos maus, para passar a viver olhos bons, eu tenho que aprender com Jesus. E Jesus diz assim, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então, cada vez que eu vejo Jesus fazer, e eu vou fazer exatamente o que Jesus faz, eu tenho a tendência de estar fornecendo para esta fábrica chamada coração luz. E esta fábrica chamada coração vai produzir luz, que vai ser distribuída pelo meu centro de distribuição, que é a minha boca. Por isso o texto bíblico vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Por isso o texto bíblico vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não existe a mínima possibilidade de nós termos olhos bons, se não estivermos bem pertinho de Jesus e caminhando com Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Leia comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Olha o que o texto bíblico diz.
versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Fixando os olhos em Jesus, é um imperativo, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Mas eu quero ficar com o imperativo desse texto, fixando os olhos em Jesus. Uma das maneiras, ou a única maneira eficaz de nós termos olhos bons, é fixando os nossos olhos em Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele ilumina a nossa alma. Ele é quem traz, então, essa luz para a nossa alma, para que o nosso coração possa produzir algo que o centro de distribuição entregue, que seja coerente com a nossa fé. Que seja coerente com a nossa fé. Então, quando eu olho para isso, eu fiz uma outra reflexão a respeito de tudo aquilo que a gente viu em Gálatas, na contramão da religião. Olhos maus é um reflexo de que eu estou praticando a obra da carne. Toda vez que o meu centro de distribuição entrega aquilo que o meu coração produziu, como sendo olhos maus, é obra da carne. Olhos maus é uma materialização das obras da carne. Olhos bons é uma materialização do andar no Espírito, do fruto do Espírito. Por isso, na manhã de hoje, o assunto requer uma decisão nossa. Os seus olhos são bons ou os seus olhos são maus? Se os seus olhos forem bons, sua alma estará iluminada. Se os seus olhos forem maus, a sua alma continuará sendo corrompida. E eu quero concluir a mensagem de hoje com uma ilustração. Para você que é da área comercial, talvez você já escutou essa história milhares de vezes. Para você que já participou de treinamentos na sua empresa, ou a sua empresa mandou você para algum treinamento de motivação para a área comercial, você já deve ter escutado essa história milhares de vezes. Mas eu quero terminar com essa história porque ela traduz um pouquinho também o sentimento de olhos bons e olhos maus, porque elas corroboram com o sentimento do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, e vocês vão entender por quê. Conta-se que duas empresas concorrentes da área de calçados enviou representantes para uma região, para uma cidade, para uma nação, para expandir os seus negócios. E essas duas empresas então enviaram os seus representantes comerciais para estarem lá, quem sabe nessa cidade montar e construir um centro de distribuição. E esses dois vendedores foram para a mesma região. E eles começaram a fazer pesquisa de mercado, e eles começaram então a planejar as suas ações, eles começaram então a prospectar os seus negócios, e aí eles perceberam, ambos perceberam uma mesma realidade. Um voltou para o seu hotel, cabisbaixo, triste, desanimado, ligou para a sua fábrica e disse o seguinte: olha, por favor, pare a produção de sapato, eu estou voltando. Aqui, nesta região, é cultural, eles não usam sapatos. Ninguém usa sapato, ninguém vai comprar sapato aqui. Eles andam descalço, eles fazem manufaturado, um chinelo aqui bem baratinho. É cultural, não adianta. Pode comprar a minha passagem de volta, pode parar a produção, eu estou indo embora. O outro voltou para o mesmo hotel, motivado, cheio de sangue nos olhos, ligou para a fábrica e disse: multiplique, duplique a produção de sapatos, porque a hora que eu começar a convencer a eles
os benefícios do sapato, a hora que eu começar a trabalhar e mostrar para eles o quanto o sapato pode ajudar na produção deles, o quanto o sapato pode proteger e livrá-los de machucado, de doenças, eles vão comprar muitos sapatos, porque aqui ninguém compra sapato, aqui ninguém usa sapato, ninguém nem sabe o que é sapato, ninguém nunca viu um sapato. E a hora que os nossos sapatos chegarem aqui, eu vou estourar de vender. Na manhã de hoje, você pode conduzir a sua semana dessas duas maneiras. Olhos maus vão dizer: ninguém usa sapato, vou voltar para casa. Olhos bons vão dizer: ainda bem que ninguém usa sapato, é um campo fértil para que eu possa vender. É como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê do seu fruto, eu vejo Deus agindo. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu vejo Deus agindo. A minha oração é que você possa essa semana ter olhos bons, encher a sua alma da luz de Cristo, caminhando com Ele, se apegando a Ele e vendo que Jesus te chama, te convida para olhos bons. Não se esqueça disso. Eu me torno aquilo que eu contemplo. Eu me torno aquilo que eu adoro. Quem você tem adorado? O que você tem contemplado? Na manhã de hoje, Deus está te convidando para você ter olhos bons e se livrar dos olhos maus. Olho da cobiça, olho da inveja, o olhar da comparação, o olhar da crítica, o olhar da avareza, o olhar da incredulidade. A minha oração é que Deus lhe dê uma semana de vitória, entendendo que o seu coração recebe o que os seus olhos entregarem como matéria-prima, e a sua boca entrega o que o seu coração produzir. Olho, fornecedor. Coração, fábrica. Boca, centro de distribuição. Que Deus abençoe o seu coração.